Nós estamos falando sobre a biografia do apóstolo Paulo. E eu gostaria de falar no Novo Testamento sobre o que oferece o segundo retrato desse ser conhecido como Paulo. O primeiro retrato dele, ele era uma fera selvagem. O segundo retrato, ele é um touro indomável. Por que uma fera selvagem? Quem sabe você que ainda não viu ainda o começo da primeira que eu passei, né, a biografia, logo no início. Ele era uma fera selvagem porque ele perseguia os cristãos, jogava na prisão, tentava fazer as pessoas blasfemar contra Jesus, contra Deus, mas ele não conseguia. Essa fera selvagem ali era muito enraivecido pelas pessoas acreditar em Cristo. E agora o segundo retrato que mostra aqui, ele é um touro indomável, ninguém domava ele. Só que acontece algo extraordinário. Ele pega cartas dos seus superiores, porque ele era conhecido na elite política e religiosa. Então ele pega as cartas para poder prender os seguidores de Jesus. E ele vai diretamente para Damasco. No caminho de Damasco, esse touro indomável se encontra com um domador de touro, Jesus Cristo. Jesus Cristo derruba esse touro indomável. Literalmente, nós vamos observar, ele ali ouve uma voz do céu que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, como estudioso da palavra de Deus, ele conhecedor do chamado de Abraão, que quando Deus chama Abraão, diz Abraão, Abraão. Quando chama Moisés, diz Moisés, Moisés. Então ele entendeu que quem estava chamando ali era o próprio Deus. Ele disse: Senhor, quem és tu? E Jesus responde: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Pensando que esse touro indomável, que era Saulo, ele estava perseguindo apenas um povo que era um seguidor do Messias, que ele não acreditava que era o Messias verdadeiro. Então naquele momento esse touro indomável passa a ser domável. É isso que diz a palavra de Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 10 ao versículo 19, ali tem um chamado para que ele possa exercer um ministério. Esse Saulo, ele entra cego em Damasco. Ele passa 3 dias cego. Deus vem em visão para ele e diz que alguém ia colocar a mão sobre ele e orar por ele, e ele ficaria curado. E Deus vai e fala a Barnabé, vai lá Barnabé, ora por esse homem, que ele é um vaso escolhido para mim. Ele é uma peça muito importante no que eu quero fazer no meio do povo cristão, daqueles que também não conhecem o Evangelho. Então Barnabé tentou rejeitar, mas como era chamado de Jesus para aquele homem, Barnabé foi até aonde ele estava e orou por ele, batizou ele, e ele se tornou um cristão. Muitos não acreditaram, mas ele foi aquele que Jesus Cristo domou. Ele era uma fera selvagem. Ele era também um touro indomável. Mas Jesus Cristo, ele amansa as feras selvagens. E também o touro indomável, ele também controla. Ele derruba aquele que quer ser maioral. Jesus Cristo não deixa ele se exaltar. E este homem, conhecido como Saulo, ele vai literalmente começar aqui uma nova história da sua vida. E essa história começa, e essa história mostra que ele se converte a Cristo. Ele tinha 2 nomes, a palavra Saulo era uma forma hebraica. Ele tinha também o nome Paulo, que era uma forma romana. Paulo quer dizer pequena estatura. Este homem ele tinha aproximadamente entre 1,35 m a 1,45 m. Segundo alguns historiadores, diz que ele era calvo, tinha os olhos vergueta, as pernas tortas, mas era um homem cheio de sabedoria. Aqui é mais ou menos, as escrituras não diz que ele era assim, mas alguns estudiosos falam que ele era assim. E aquele homem tinha 2 nomes desde o seu nascimento. Nós aprendemos que ele se tornou Paulo, né? Teve ali na sua conversão, não, ele tinha desde o seu nascimento esses 2 nomes. Para nós recapitular, ele tinha os 2 nomes, Saulo, que era uma forma hebraica,
e Paulo uma forma romana. E também ele era um poliglota, ele sabia falar 3 idiomas na sua época: hebraico, aramaico e grego. Paulo, ele era um nome romano, Saulo, apóstolo gentil, o maior vulto da igreja primitiva. É isso que diz lá em Atos capítulo 13, versículo 9. Ele também era israelita da tribo de Benjamim, é o que fala em Filipenses 3:5. Ele era fariseu, é o que diz lá em Atos 23:6. Era cidadão romano por nascimento em Tarso. Foi educado, que nós observamos, aos pés de Gamaliel, o neto do famoso poliglota da época, né? O famoso estudioso Heléu. Ele era neto de Heléu, Gamaliel. Se nós observarmos, ele foi um perseguidor dos cristãos em Atos 8:3 ali, com o Estevão, as pessoas jogaram os vestes ali aos seus pés. Só recapitulando aqui, eu já falei sobre isso. Em Damasco, ele também foi diretamente para a Arábia, ele passou 10 anos no anonimato. Em Tarso, Deus estava trabalhando nele para depois Deus trabalhar através dele. Isso mesmo. Deus estava trabalhando nele para depois Deus trabalhar através dele. Se nós observarmos, ele, o apóstolo do gentil, ele era um homem muito conhecido na sua época. Ele estudou ao pés de Gamaliel, mas quando eu falo que ele também estava aos pés, que eu falei na aula anterior, que ele estava aos pés de Estevão, é porque ele estava aprendendo com Estevão. Como ele, toda vez que ele perseguia um cristão, jogava na cadeia, e os cristãos não blasfemavam de Jesus, não abandonavam a sua fé, era como se fosse um espinho na carne dele. Ali estava sendo pregado o evangelho, porque ele era um homem estudioso, ele sabia que ali as pessoas acreditavam no Deus verdadeiro. Eu tenho certeza que, conjecturando, ele pensava: por que essas pessoas estão sofrendo e agora não blasfema? Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele aos pés de Estevão aprendendo ali sobre a fé do verdadeiro cristianismo. É isso que Paulo fala em 2 Timóteo. Ele vai dizer claramente em 2 Timóteo 1:12, ele vai dizer: por cuja causa padeço, mas também isso eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo, quando ele realmente conhece o verdadeiro cristianismo, ele não tem vergonha da sua fé. Literalmente, ele é um homem que ele vai até o fim da sua fé. Ele não desiste, ele apanha, ele sofre, tem naufrágio, espancamento, é dado como morto, mas ele não nega o verdadeiro cristianismo. E na próxima aula vamos conhecer mais sobre o apóstolo Paulo.